Muito se cantou e se comemorou a convocação de Pedro, com bastante gente cravando que ele irá para a Copa, e eu acho que vai mesmo, mas tem um outro jogador que passa um pouco desapercebido, especialmente muita gente desdenha um pouco da possibilidade dele de fato ir à Copa. Mas esse vídeo aqui vai te mostrar com embasamento, vídeos das partidas, o porquê, na minha concepção, eu imagino que o Everton Ribeiro está muito, muito próximo de ir à Copa do Mundo. E ele está indo para desempenhar uma função diferente daquela que você provavelmente está pensando. A seleção tem sim um espacinho onde Everton ainda não jogou, mas onde ele pode contribuir demais para a seleção do treinador Tite. Quer entender um pouco mais disso? Então vem comigo, já deixa o teu like, se inscreve no canal enquanto eu rodo a vinheta. Pois é, galera, vamos lá ver o que eu estou querendo mostrar para vocês, né? Então, a seleção do Tite, né, durante grande parte desse período, desse ciclo, né, da Copa do Mundo, praticamente durante 3 anos ela jogou com uma estrutura exatamente como você está vendo na tela e você vai ver nesse videozinho aí. Com 2 volantes alinhados, né? Ele não abria mão desses 2 volantes alinhados, fazendo a saída com 4 homens, né, os 2 laterais e os 2 zagueiros, e mantendo sempre uma correlação entre os 2 volantes, né? É uma coisa que no tatiquês a gente chama de duplo pivô. Basicamente, se você imaginar uma porta que tem maçaneta nas 2 extremidades, tá? Que você pode fechar por um lado e abrir no outro lado. Não sei se foi um bom exemplo. E aqui, como os laterais do Tite são laterais um pouco mais defensivos, que não executam necessariamente a amplitude do aumento ofensivo, esses 2 volantes sempre eram reforçados pelos laterais, seja pelo Alexandro, por um lado, para a amplitude ser feita pelo Rafinha, para a amplitude ser feita pelo Vinícius, que nem aparece na imagem, acho que nem era titular, e seja pelo Danilo, porque a amplitude é feita pelo Rafinha ou pelo Antony, quem joga pelo lado esquerdo. E esses 2 volantes sempre alinhados. Veja, vocês vão ver, esse é um golaço que a seleção faz, mas a seleção careceu por muito tempo de falta de profundidade, especialmente por dentro, um time que pesava muito pouco a área e que eventualmente tinha dificuldade de ter uma fluidez maior do seu jogo de meio, era muito passe de retorno, né, que são os passes para trás, para tentar um ataque mais rápido por dentro, e essa seleção foi ficando um pouco previsível. Você vai dizer que a seleção bateu vários recordes, mas se você for ver na última Copa América, os jogos eliminatórios, ele teve dificuldade, inclusive, para vazar seus adversários, não conseguiu vazar a Argentina, enfim. A seleção tinha assim, um jogo bastante chato, e pouco fluido durante um período grande desse ciclo aí. Só que isso deu uma mudada. O Tite deu uma mexida grande no time, mas vamos ver esse gol, esse é até um golaço. Vocês podem ver que os 2 volantes, eles trocam de posição por várias vezes durante a jogada. Um assume a frente, outro assume a costa, mas eles estão basicamente fazendo a mesma função. E aí o Fred vai encontrar uma bola linda para o Neymar, que vai fazer um gol de centroavante, que ele não é. Aqui mais um exemplo, aqui já numa segunda fase de construção, com o Danilo por dentro, né, o Alexandro aqui, ou o Alex Telles, e os 2 volantes alinhados novamente, né, um time que claramente fazia esse alinhamento. Só que isso, gente, mudou. E olha o que está acontecendo. A saída com os 4 homens continua e somente um volante. E aí, esse aqui que vocês estão vendo é o Fred, gente. O Fred jogando bem mais avançado pelo lado direito e o Neymar baixando, ou o Paquetá, ou o Neymar baixando, saindo da referência e baixando para dar esse apoio por dentro, fazendo um triângulo do bico para baixo no meio,
e assim avançando um pouco mais o time. Aqui vejo nesse outro lance como o próprio Neymar baixa para fazer esse triângulo, né? Então a seleção deixa de ter 2 volantes alinhados para ter um volante e um médio com outro atacante que baixa para fazer o papel do médio na organização ofensiva. E aí, como esse volante ele está jogando. Como esse volante está jogando sozinho, você não tem mais a figura do Fred aqui ao lado dele, abre-se um espaço precioso para que os laterais possam fazer companhia. Vocês podem ver que aqui a seleção está atacando numa organização com os 2 zagueiros, os laterais alinhados ao Casemiro, ou seja, uma linha de 3, os 2 meias e os 3 atacantes em amplitude. Então, é uma seleção que está executando, sim, uma espécie de 4-3-3 em organização ofensiva, tá? E está tendo esse triângulo do bico para baixo no meio de campo, com um só volante e 2 meias. O Paquetá baixando bastante, ou o próprio Neymar baixando bastante. E isso, gente, acaba sendo uma oportunidade de ouro que o Everton Ribeiro vai ter. O Everton Ribeiro tem executado essa exata mesma função no Flamengo e está na melhor fase da carreira dele, provavelmente, numa das melhores fases dele da carreira. E eu já até fiz um vídeo, você pode acompanhar aí no banner. Na minha opinião, está na melhor fase dele pelo Flamengo. E aí eu circulei, né? A seleção brasileira em organização ofensiva, ela vai executar, né? Acho que eu botei setinha só de um lado. Ela está com os 2 zagueiros, e aí, como fica só com um volante, abre espaço para que esses laterais, que não são caras de profundidade, porque o time tem 2 pontas abertos capazes de dar profundidade e amplitude, e aí esses laterais acabam tendo espaço para alternadamente, porque o Tite não abre mão de ter pelo menos 3 homens para fazer um, aspas, cinturão de contra-ataque, né? E aí um desses laterais entra alinhado ao Casemiro e faz aqui uma segunda linha, eventualmente até os 2, e esse triângulo de meio é formado por um dos atacantes, ou Richarlison, ou Paquetá, ou Neymar, que baixam para fazer esse triângulo de meio com os 2 pontas abertos e um atacante pesando mais a área, que pode ser Paquetá, Neymar, Richarlison, Pedro, pode ser um desses homens. Tá? Então, hoje até vazou uma escalação de um treino do Tite, na hora eu até duvidei, porque o Neymar estaria teoricamente jogando nessa função de médio, e após estudar bastante, eu assisti vários jogos da seleção hoje para entender, esse time mudou muito, gente. Esse time mudou bastante. Eu já fui até um crítico da qualidade do jogo da seleção durante esse ciclo, apesar dos resultados muito positivos o tempo todo. Mas é uma seleção bem mais insinuante, com ideias bastante claras, que realmente, após eu assistir esses jogos analisando com um olhar mais clínico, deixa bastante esperança para a Copa do Mundo, por ser uma seleção em que o Tite identificou ali alguns problemas criativos e foi trabalhando. E dentro disso, o Everton Ribeiro fica muito, muito fortalecido. Além de ter 26 possibilidades, 26 atletas, né? O Tite está economizando em algumas posições para tentar ter mais jogadores em outras. Então, ele vai ter sim que escolher. Provavelmente ele não vai poder levar Richarlison, Jesus, Firmino e Pedro. Provavelmente 2 desses caras não vão. Ou no mínimo um desses caras não vão. Mas ele vai querer manter na lista o Paquetá, vai querer manter o Fred, Fabinho e Casemiro, mas eu acho que ele vai levar o Everton Ribeiro também. O Paquetá e o Everton Ribeiro vão estar no mesmo time o tempo todo. O Felipe Coutinho, que é um cara que disputa a vaga nessa lista final com o Everton Ribeiro, além de estar em má fase, ele não tem essa capacidade de combate que o Everton Ribeiro tem para jogar por dentro, porque essa função que eu mostrei para vocês acaba defendendo por dentro, ali mais alinhado com o Casemiro numa organização defensiva, né? Então o Everton Ribeiro está acostumado a fazer isso no Flamengo, como eu já mostrei aqui no canal. Os médios do Flamengo, o Everton Ribeiro e o João Gomes, são os jogadores que mais se deslocam, são os mais combativos de todo o time.
Então, o camisa 7 do Flamengo está bastante acostumado a fazer essa função. Por outro lado, o Felipe Coutinho poderia ser um eventual substituto do Neymar pela sua capacidade de decisão, por ser um cara mais agressivo, mais efetivo na parte final do jogo. Poderia ser uma capacidade de reposição ao Neymar, até pela sua cancha, e o Everton Ribeiro já não pode ser esse cara. Mas tem o Paquetá no time, e nas vezes que o Neymar não jogou, foi o Paquetá quem fez a função de substituto dele, né? E, inclusive até contra a Argentina, onde ele coloca o Matheus Cunha na referência, que é na função que o Richarlison deve atuar nesse primeiro jogo contra a Gana, e o Paquetá jogando atrás dele. Então, o substituto, o Paquetá, pela sua polivalência nesse ciclo, jogou pelas duas pontas, jogou de segundo volante, provavelmente vai jogar nessa função do Fred contra a Gana, e aí o Fred vai disputar a posição com o Paquetá, e o Everton Ribeiro, dependendo do Paquetá, arrumar outra função no time, que também pode, e o Everton Ribeiro vai estar ali também correndo por essa vaga, ou sendo uma reposição mais criativa a essa vaga, para jogar fragmentos do jogo. Eventualmente é um jogo que o Paquetá já está no time, e ele começou com o Fred, e aí ele precisa de mais criatividade para furar uma defesa, ele vai lá, coloca o Everton Ribeiro, e ele executa sem problema essa função, especialmente se forem só 30, 40 minutos. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Deixa o teu like aí, se inscreve no canal, e nós vamos fazer mais conteúdo sobre a Copa daqui até esse certame. Valeu? Então, fui.